stress é um dos temas que mais impactam as pessoas e as mulheres em específico. Nós vivemos muitas vezes em stress e às vezes é um stress crónico. E nós estamos aqui a falar de stress que até nos pode ajudar de alguma forma. Estamos a falar de stress crónico e este stress crónico pode ter efeitos terríveis na nossa saúde mental e na nossa saúde física. Então hoje vou dedicar um bocadinho a este tema aqui no nosso vídeo semanal. Até já! Olá, meu nome é Joana Reiduque, sou mentora em produtividade consciente e em produtividade no feminino e eu venho hoje então falar-te sobre stress. De certeza absoluta que já passaste por fases ou se calhar estás a viver uma fase em que vives o stress de uma forma muito intensa. E como tu sabes, o stress pode causar em nós grandes dificuldades físicas até, aumento do batimento cardíaco, dificuldade respiratória, ataques de ansiedade, seja o que for. E este stress crónico acaba por nos fazer mal até à nossa saúde física, para não falar só da nossa saúde mental. Então, é importantíssimo nós identificarmos o stress como um potencial problema e como uma questão que deve ser amenizada o mais possível para que nós consigamos estarmos bem. Então, para que nós estejamos bem e não sermos influenciados tanto pelo stress, temos que entender que esta é uma resposta biológica natural. Okay? É uma resposta de sobrevivência. Basicamente, nós somos alertados de que há um problema, que há uma situação que nós temos que resolver, geralmente uma situação de vida e de morte, assim é que é a base do stress. Então todo o nosso organismo responde com hormonas e de forma a que nós estejamos então prontos para atacar, para fugir, para o que seja, para a sobrevivência. E basicamente o que acontece é que isto era o que acontecia há milhões de anos, quando os nossos antepassados das cavernas, mas não acontece hoje em dia. Nós já não precisamos, já não há propriamente, ou pelo menos a grande maioria de nós não vive em situações de sobrevivência imediata necessária e portanto nós trouxemos esse stress para o nosso trabalho, para a nossa casa. E o que é que é importante? Porquê? Porque se eu identificar que é uma resposta natural, mas que eu estou a usá-la de uma forma exacerbada, exagerada, isto provoca em mim condicionamentos em termos de biologia, de corpo, que não me vão ser úteis e que estão a condicionar a minha saúde. Okay? O corpo já está tão habituado a ter aquele nível de adrenalina tão alto que já todo o organismo se reorganizou. E o que eu quero dizer com isto, com o organismo se ter reorganizado? Significa que o organismo já está habituado àqueles níveis altos destas hormonas de reação, o nosso corpo já se readapta e está numa situação constantemente de stress crónico. Então, identificar quais os pontos que nos provocam mais stress e entender que geralmente o stress é provocado por coisas que nos fogem ao controle. Ok, podem ser os meus filhos, podem ser o trabalho, pode ser o que for. Então, identificar quais os pontos que me levam a este gatilho de stress crónico e entender que, na maior parte destas situações, nós não temos efetivamente controle. Então, não é possível a nós controlarmos algo que está totalmente fora do nosso controle. Então, identificar e dessignificar, ou tirar um bocadinho este peso e esta questão de que, de facto, não há possibilidade de nós controlarmos isso. E depois recorrer a técnicas para aliviar um bocadinho o stress, sejam elas o exercício físico, por exemplo, mais intenso ou menos intenso, o yoga, sendo também um exercício físico, é muito um exercício de conexão corpo-mente e, portanto, ajuda muito nesta gestão de stress. A meditação, que é obrigatória, porque a meditação ajuda-nos a acalmar os nossos pensamentos. E mesmo que tu tenhas dificuldades em meditar, eu também já tive muitas dificuldades em meditar, e às vezes os pensamentos vêm sempre, mas é um momento em que tu treinas, quanto mais não seja, tu treinas, que és tu que lideras os teus pensamentos e os teus pensamentos não têm que te liderar a ti. Tu é que decides se eles permanecem na tua cabeça ou não. E são, às vezes, este círculo ou esta coisa de estarmos constantemente a pensar sobre as mesmas coisas que nos provocam um grande stress, porque eu estou constantemente a pensar em algo que me preocupa, estou constantemente a pensar em algo que eu não controlo, então esse pensamento
viciado acaba por nos provocar então stress. Então, treinar a nossa cabeça para que eu seja então a líder dos meus pensamentos. E se não consegues meditar, que estejas pelo menos um momento sozinha em que só pensas em coisas boas, nas coisas que tu já conseguiste atingir, que pensas nas coisas que tu fazes muito bem, que pensas, estás em modo gratidão. Então, estas são pequeninas estratégias que te podem ajudar a ir gerindo o teu stress. E, naturalmente, entender que este stress tem impacto, muito impacto, na tua gestão de tempo, na tua energia, na tua produtividade. Então, entender que isto não são gavetas separadas, que isto não são prateleiras separadas, nós somos um todo. Então, o stress crónico que eu tenha no trabalho, que eu tenha em casa, ou que seja, ele vai impactar a minha produtividade, a minha energia, a minha vontade, a minha motivação. Então, é natural que isto seja tudo um todo. Nós conseguimos trabalhar tudo muito separado, mas acaba por não ter um efeito duradouro, digamos assim, uma verdadeira transformação. Então, é impossível eu trazer-te aqui tudo o que nós podemos falar sobre stress, como é óbvio, mas trazer-te primeiro aceitares que o stress faz parte, ok? Faz parte. É uma resposta biológica que às vezes é necessária, mas eu não tenho que viver aprisionada por isso. Identifica os gatilhos do teu stress, tenta ressignificar o que é que não é o que é que não é do teu controle, da tua responsabilidade, e procura estar em momentos de anti-stress, ok? Em momentos em que estás com a natureza, em que estás a fazer exercício físico mais calmo ou mais intenso para te libertar aí também energias. Entenderes que és tu a líder dos teus pensamentos. Então, eu desejo-te de facto que pensa um bocadinho sobre isto esta semana, desejo-te uma excelente semana, e se trouxeres isto para a tua vida, a tua semana vai ser mais leve e mais feliz. Tenho a certeza. Excelente semana.